Gente, as coisas estão piorando todos os dias. A Europa em queda livre. Agora, os agricultores britânicos alertam para a crise alimentar. E nós já comentamos bastante sobre o atual momento do Reino Unido. E, pelo jeito, a coisa ainda vai acelerar. O Sindicato dos Agricultores da Grã-Bretanha se queixa da difícil situação do setor agrícola britânico. Os altos custos e problemas de energia na cadeia de fornecimento estão causando problemas para a indústria. De acordo com a associação, a inação do governo poderia agravar ainda mais a escassez no fornecimento de alimentos. Isso, logicamente, a gente tem que ver de forma diferente. Sempre tem esses dois lados. Depende de onde a gente olha essas coisas. Isso também pode ser visto como positivo. Gente. Infelizmente, hoje em dia, nós questionamos muito. E quando a gente escuta certas notícias, a gente também sempre tem que se perguntar quem é que ganha com isso. E será que tudo isso que vem acontecendo não é desejado? Então, se a gente escuta que esse grupo de agricultores tem graves problemas, isso não foi, de repente, por querer mesmo? Pensa um pouquinho, gente. Pensa um pouquinho. Ou se isso tudo acontece assim, sem ter assim, tido previsões para isso. Aconteceu assim pelas atitudes ou foi assim de querer que isso acontecesse? Pensa um pouquinho. O National Farmers Union, NFU, reclamou que os enormes aumentos de preços deixarão os agricultores e produtores do Reino Unido em uma situação terrível. Ele advertiu que a situação poderia se transformar em uma crise de abastecimento alimentar em todo o país. Nos últimos meses, houve repetidas faltas de certos produtos no Reino Unido. Nesse momento, gostaria também, novamente, de ouvir de vocês que vivem no Reino Unido, se isso confere, se vocês também perceberam que certos produtos vieram a faltar, ou de repente as prateleiras que a gente estava acostumado a ter lotadas, de repente só tinha alguns produtos. Tá? Gostaria muito que vocês comentassem. Nos últimos meses, houve repetidas faltas de certos produtos no Reino Unido. De acordo com o último relatório da NFU, fertilizantes, ração animal, combustível e energia tinham se tornado mais caros devido ao conflito na Ucrânia e a rupturas das cadeias de abastecimento causado pelo Grande C. Só os preços dos fertilizantes triplicaram desde 2019 e os preços do gás por atacado aumentaram 6 vezes, disse a porta-voz. 6 vezes. A atual escassez de ovos de galinha também poderia se espalhar para outros itens alimentares. Lógico, né? Ovos você precisa para um monte de produtos, né? E nós comentamos isso já que há uma grande escassez de ovos no Reino Unido. Produtos agrícolas como tomates, pepinos e peras que consomem muita energia para crescer estão no caminho certo para seus menores rendimentos desde que começaram os recordes em 1985, quase 40 anos.
disse, acrescentando que cada vez mais produtores estavam saindo do mercado diante do aumento dos custos. A ANFU indicou que o país havia perdido cerca de 7 mil fazendas desde 2019. Agora pensa um pouco. 7 mil fazendas encerraram a produção desde 2019, nos últimos 3 anos. Talvez, depende do ângulo, do ponto de vista, talvez isso também pode ser uma boa. Parece assim um absurdo, mas de repente isso pode ser uma boa. Uma coisa desejada. Pense no que o governo da Holanda está visando. Nós comentamos esses dias que o governo da Holanda quer comprar de 10 mil agricultores as fazendas. Estão tentando fazer uma venda obrigatória, instalando uma venda obrigatória, que os colonos, fazendeiros, precisam vender, o governo paga um tanto a mais, né, para eles terem aquele incentivo para vender. E agora a gente escuta aqui, desde 2019, 7 mil fecharam, terminaram. Questiono, penso. Não é uma coisa se juntando com outra. O perigo é que produzamos cada vez menos de nossos alimentos aqui e nós tornemos cada vez mais dependentes das importações. E o que acontece ultimamente? O que estão dizendo sempre de novo para nós? Nós não queremos mais dependência. Sabe? Começou tudo com a Rússia, China. E a gente não quer mais dependência. E ao mesmo tempo, fazendeiros britânicos encerraram a produção. O governo holandês quer fazer com que 3 mil fazendeiros vendam as fazendas para o governo, vão encerrar a produção. E estão dizendo para nós que nós temos que ficar não mais dependentes. Gente, vocês estão entendendo a lógica? A lógica que, na verdade, não dá para entender. O que essas pessoas pensam que estão liderando os países. Isso só pode ser... É difícil de dizer, né, gente? De acordo com o sindicato, 60 milhões de libras, mais de 72 milhões de dólares de alimentos foram estragados nas fazendas esse ano devido à escassez de mão de obra. Vocês estão percebendo que todos os países europeus sentem falta de mão de obra? Aqui em Portugal, nós fomos atendidos por pessoas, muitos do Brasil, né? Mas também de pessoas da Ucrânia. Aliás, hoje de manhã ainda fomos atendidos no hotel por uma ucraniana. Eu comecei a falar com ela e ela pediu assim, por favor, não fale tão rápido o português, eu ainda não sei e tal. E a gente entrou em conversa, né? E ela está agora há 7 meses aqui em Portugal e já fala muito bem, gente. E ela disse assim que ela está se sentindo muito bem aqui em Portugal, muito... como é que a gente diz? O povo português é muito acolhedor. E ela se sente bem, ela veio com o filho e trabalha agora no hotel. E ela disse que, achei muito bacana, né, que ela
fala razoavelmente bem porque ela tem uma boa professora. Né? Ela disse, isso é verdade, mas a outra verdade é, você só aprende se você quer aprender. E por isso, ela também deve ser uma boa aluna. Né? Pois bem, gente. Falta de mão de obra. Entre outras coisas, a ANFU pediu ao governo que desse apoio urgente aos agricultores em dificuldades e permitisse que 15 mil trabalhadores sazonais adicionais do exterior entrassem no país para a colheita. Os preços dos alimentos no Reino Unido haviam subido significativamente recentemente. Os custos mais altos de energia, alimentos para animais domésticos e transporte levaram a inflação de alimentos a um recorde de 12,4% em novembro. A situação, vocês podem perceber, não vai melhorar tão cedo. Forte abraço, mão no coração, até no próximo vídeo.